Sobre o El Niño, né? Uma preocupação não apenas para o Brasil. Mas aqui, já podemos ter efeitos desse fenômeno climático nesta semana? Bem, há previsão de tempestades no Rio Grande do Sul, mas a gente está perguntando se já são consequências do El Niño. Quem detalha melhor para a gente essa e outras previsões é o nosso amigo meteorologista Giovanni Doliffe, de volta aqui ao TJ Aparecida. Sempre um prazer ter você aqui. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde para você. Eduardo, boa tarde, tudo bem e vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez. Tudo ótimo, graças a Deus. É um alerta para todo mundo, né? A atuação do fenômeno El Niño, que já se formou, inclusive, e está tendo alertas de várias partes, inclusive das agências meteorológicas. Agora, qual o nível de alerta para a região sul, né? Principalmente falando dessa fronteira com o Uruguai, com a Argentina, para os próximos dias. Já é influência do El Niño? Eduardo, tudo indica que sim. Essas tempestades mais intensas e com duração mais longa, por vários dias, é típica de anos de El Niño. E é justamente o que está sendo previsto. A partir de quarta, quinta-feira, primeiro, um aquecimento muito rápido lá no sul. O Rio Grande do Sul tem tido temperaturas muito baixas nesse início de inverno, mas agora, muito rapidamente, as temperaturas vão subir e as tempestades vão começar a acontecer e devem durar vários dias, até o começo da próxima semana. Então, com essas tempestades, a gente pode ter ventos muito fortes, com a ocorrência de microexplosões, de tornado, raios e granizo, né? Com os volumes de chuva, a gente ainda pode ter inundações locais e deslizamentos de terra. Então, tudo indica que é o início dessa ocorrência de tempestades no Rio Grande do Sul, típicas do El Niño. Giovanni, boa tarde para você. Obrigada mais uma vez, né, por estar aqui conosco. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Até que ponto chega esse alerta também, então, desses transtornos com relação às inundações, porque é uma região do país, né, que a gente vê que é castigada com essa questão climática, né? A que ponto a gente também tem que ficar atento agora para os próximos dias com essa situação? Boa tarde, Rafaela. Olha, a atenção é máxima. Apesar de a gente não estar tendo muita chuva no Rio Grande do Sul até agora, então, com isso, o nível dos rios não está tão elevado, né, o que faz com que a gente tenha um pouco menos de preocupação, pelo menos no início das chuvas. Mas com a duração de chuvas por vários dias, né, nos primeiros dias, mais os temporais, vento, raios, granizo, que devem causar impacto. Mas depois, com a continuidade da chuva e os volumes de água vão se acumulando nos rios e no solo, aí a gente pode começar a ter esses eventos de inundação e eventos de deslizamento de terra, tá? Então, esse risco começa não muito alto, mas ele vai aumentando ao longo dos dias. E como o El Niño ainda está só no começo, a gente está como moderado nesse momento, e na primavera ele deve chegar a muito forte, então a tendência é que esses eventos que duram vários dias, continuem acontecendo e cada vez com mais frequência. E aí, a cada novo evento, com níveis de rios mais altos e solo mais encharcado, o risco vai sendo maior. E a influência do El Niño, Giovanni, ela acontece mais para setembro, né? A partir de setembro até o final do ano, começo do próximo. Então, qual a previsão? Tem um nível de alerta para essas chuvas, esses temporais, nessa transição do inverno para a primavera na região sul? Exatamente, Eduardo, é nessa época. Setembro é o mês de transição. A primavera começa lá em 21, 22 de setembro. Então, setembro é a transição em que a gente já está no final do inverno e o sol já começando a ficar mais quente, as temperaturas vão subindo e ainda chega algumas frentes frias mais fortes lá pela Argentina. Esse contraste, todos os anos, gera tempestades no Rio Grande do Sul, mas esse ano, com o El Niño, faz com que essas tempestades tenham uma duração maior. E isso deve acontecer, essa influência do El Niño deve continuar, não só ali na transição do inverno para a primavera, mas ao longo da primavera e também ao longo do verão. Se a gente lembrar do último El Niño, que foi de 2023 para 2024, ele influenciou o Sul tanto no primeiro ano, que foi 2023, como no segundo ano, 2024. Inclusive, o maior impacto do El Niño, aquele grande desastre que a gente teve no Rio Grande do Sul, foi em maio de 2024, foi no ano seguinte. Então, essas chuvas excessivas no Rio Grande do Sul devem começar final do inverno, primavera, e podem ir até o outono do ano que vem. A gente vai estar acompanhando também, é claro. Com certeza você deve voltar para falar com a gente também sobre esse assunto. Mas agora a gente olhar também para outras regiões do país, né? Aqui no Sudeste a gente sentiu assim a queda nas temperaturas, tá um friozinho para cá, nessa onda de frio.
Como que fica a previsão também para outras regiões do país, agora para os próximos dias, Giovanni? Está gelado, né, Rafaela? Temperaturas muito baixas em várias regiões, na Serra da Mantiqueira, em Itatiaia, estado do Rio de Janeiro, um lugar bem alto, a temperatura chegou a 11 graus abaixo de zero. Campos do Jordão, também na Serra da Mantiqueira, teve geada. E esse frio está subindo. Esse frio está subindo para o Nordeste, já esfriou no Espírito Santo bastante, está esfriando na Bahia, e essa frente fria deve subir mais um pouco até lá em Recife. E aí, com essa subida do ar frio, tem uma troca de massas de ar. O ar frio vai subindo pelo oceano até o Nordeste e a gente vai ter esse aquecimento ali no sul, né? Essa reviravolta nas temperaturas. Essa onda de frio que a gente teve agora, ela é típica da época do ano. O mês de julho, em média, é o mês mais frio do ano. Então, essas ondas de frio tipicamente acontecem nesse mês. Ela não tem uma relação direta com o El Niño. Faz parte da variabilidade do clima. Agora, a gente já teve algumas influências do El Niño no outono e início do inverno. Aqui no estado de São Paulo, e parte do Sudeste, do Centro-Oeste, no Paraná, choveu acima da média, desde o outono, final do outono, até esse começo de inverno, o que até não foi uma coisa ruim, porque é um período seco nessas regiões e ter alguma chuva é bom, manter a vegetação mais úmida, menos fogo se propagando, os reservatórios não descem de nível tão rápido. Agora, por outro lado, com esse tempo mais instável, tivemos também eventos de tempestades com granizo em Minas Gerais, em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que localmente causaram alguma destruição. Giovanni, só para a gente finalizar, lógico que não tem relação com o El Niño, mas a gente tem noticiado, inclusive, e mostrado aqui no TJ Aparecida, essas ondas de calor que têm atingido a Europa, né? Inclusive essa semana com a ocorrência de incêndios florestais na Espanha e também na França. Não tem essa relação direta, mas o El Niño, ele é caracterizado também pelas altas temperaturas. A gente pode esperar uma primavera e um verão bastante quente aqui no Brasil em razão do El Niño? Sim, aqui no Brasil o El Niño influencia bastante em termos de aumento de frequência, duração e intensidade de ondas de calor. A gente vai ter o primeiro pulso de calor mais forte, que eu falei do Rio Grande do Sul, agora na quinta-feira vai subir muito rápido, e para o final do inverno, primavera, isso deve ficar mais frequente, mais intenso, não só atingindo o sul, mas sudeste e centro-oeste, porque no norte e nordeste tende a ficar mais seco, sem nuvens e com o ar, com mais sol chegando no chão, a gente tem temperaturas muito altas ali no centro-norte. E o ar, ele tende a fluir do centro-norte para o sul. Quando ele chega lá no sul, vai levando esse calor. Mas, por vezes, chega uma frente fria e empurra a chuva do sul para norte. Então, vem chuvas temporais para a parte do centro-oeste e do sudeste. Então, sudeste e centro-oeste ficam nessa gangorra entre períodos de ondas de calor, temperaturas muito altas, intercaladas com momentos de chuvas, que quando está muito quente vem uma chuva, geralmente vem em forma de tempestades. Lá na Europa, essas ondas de calor, elas têm mais relação com a mudança climática, com o aquecimento do planeta, do que propriamente com o El Niño, né? Tenho acompanhado estudiosos, meteorologistas, pesquisadores de lá, e nenhum deles aponta o El Niño como principal culpado dessas ondas de calor. A gente tem uma área de alta pressão que atua no norte da África e ela tem se expandido para norte, cobrindo parte da Europa, causando essas temperaturas recordes, né? A gente teve na segunda quinzena de junho, que foi a segunda onda de calor, que agora já está na terceira, mas na segunda onda de calor, temperaturas acima de 41 graus em algumas áreas da França, da Alemanha até. Teve problemas com os trens, nas ferrovias, os trilhos com problemas por causa da temperatura muito alta, rodovias, asfalto rachando na Alemanha, uma autoestrada bem conhecida lá, a Autobahn. Tivemos também impactos na vegetação, no fogo, tem tido uma incidência grande de fogo ali na Europa, com interrupção de fornecimento de energia elétrica, o fogo às vezes atrapalha, excesso de carga, né, nas redes, então vários impactos. Inclusive, tem uma estimativa de um número de perdas de vida por causa do calor, principalmente pessoas acima de 60 anos de idade. A estimativa é que 10 mil pessoas tenham perdido a vida. Então, de longe, as ondas de calor são o desastre natural que, individualmente, mais causa perdas de vida. Infelizmente, né? Seria muito melhor se a gente não falasse, não tivesse esses registros, né? Mas são a crise climática, esses extremos que a gente vem acompanhando, né, Giovanni? Muito obrigada pela sua participação, por trazer todo esse panorama também para a gente, não só nacional, mas também internacional. Uma ótima tarde para você.
Obrigado, Rafaela. Obrigado, Eduardo. Ótima tarde para todos.